Boa tarde a todos. Podemos sentar. Declaro aberta esta sessão de 20 de março de 2025 do Supremo Tribunal Federal, sessão extraordinária, e peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 19 de março de 2025. Presidência do senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonê Branco. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro-a aprovada. Cumprimento os eminentes colegas, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Chamo para julgamento os embargos de declaração no recurso extraordinário 1.075.412, procedente de Pernambuco, da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin, embargante ao Diário de Pernambuco, embargado é Ricardo Zaratini Filho. Este é um caso que nós já havíamos julgado, relativo à liberdade de expressão e a direito de indenização por danos morais, devidos em razão da publicação de matéria jornalística, na qual terceiro entrevistado imputa prática de ato ilícito sabidamente falso a determinada pessoa. Em reunião de todos os ministros, os 11 ministros, para a fixação da tese, eu vou proclamar a posição consensual por delegação do relator, ministro Luiz Edson Fachin. Agradecendo muito a todos a colaboração para que chegássemos a um consenso. A tese está enunciada em 3 proposições. A primeira, na hipótese de publicação de entrevista por quaisquer meios em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se comprovada sua má-fé caracterizada, 1, pelo dolo demonstrado em razão do conhecimento prévio da falsidade da declaração, ou 2, culpa grave decorrente da evidente negligência na apuração da veracidade do fato e na sua divulgação ao público, sem resposta do terceiro ofendido, ou ao menos de busca do contraditório pelo veículo. 2. Na hipótese de entrevistas realizadas e transmitidas ao vivo, fica excluída a responsabilidade do veículo por ato exclusivamente de terceiro, quando este falsamente imputa a outrem a prática de um crime, devendo ser assegurado pelo veículo o exercício do direito de resposta em iguais condições, espaço e destaque, sob pena de responsabilidade nos termos dos incisos 5 e 10 do artigo 5º da Constituição Federal. E 3. Constatada a falsidade referida nos itens acima, deve haver remoção de ofício ou por notificação da vítima, quando a imputação permanecer disponível em plataformas digitais, sob pena de responsabilidade. Essa, portanto, é a conclusão do julgamento nos embargos de declaração 1.075.412, apenas cumprindo o protocolo, indago se há alguma divergência.
Não havendo, fica proclamado. Senhor presidente, eu quero apenas homenagear o eminente relator, o ministro Luiz Edson Fachin, porque no curso do julgamento nós todos fizemos sugestões, entre os quais eu estava com vista para esse processo, e não foi necessário exercer o direito de vista exatamente pelo espírito de Sua Excelência e, claro, do presidente. De modo que eu quero, em meu nome, agradecer ao eminente relator Edson Fachin e homenageá-lo pelo excelente trabalho, assim como Vossa Excelência, ilustre presidente, uma tese liberal contra as teses iliberais que graçam por aí. O Supremo aprova uma tese que marca a vitória do liberalismo político, como nós vimos. Então, minhas homenagens ao ministro Fachin. E também por esse esforço de construção percuriam, acho que digno de nota, o relator já se tinha mostrado aberto e se fez, de fato, essa construção coletiva. Muito bem, ficou proclamado o resultado. São 2 pontos que não tem. Ministro Fachin, proclama os embargos acolhidos. Conhecidos e providos. Embargos conhecidos e providos com a fixação da seguinte tese. Presidente, nesse caso, os embargos foi da Abrage, então, que é amicus curiae. Então, pela nossa jurisprudência, nós não temos conhecido dos embargos, mas temos, de ofício, né, alterado ou feito as modificações cabíveis, mas não conhecido dos embargos. Há Aqui 2 consta o Diário embargos. de Pernambuco. Tem dos embargos. embargos. Tá. E nós estamos, portanto, provendo, presidente, na verdade, provendo em parte, porque os embargos do Diário de Pernambuco tinham um escopo bem maior. Embargos conhecidos e providos em parte para a fixação da seguinte tese. Isso. Creio que isso... Aí, só para rememorar, eminente relator, e até porque Vossa Excelência foi o autor originário da proposta de promovermos decisões percúria. Então, também queríamos me solidarizar com os parabéns para Vossa Excelência resolveu e saudar o presidente e o procurador-geral da República. Mas, em aplicando a tese, houve embargos do jornal? Sim. Sim. E aplicando a tese nos embargos do jornal também, é essa tese. Na verdade, esses embargos, claro, não contemplam a matéria de fundo que o jornal almejava, que, a rigor, seria um caráter infringente de revisão da própria decisão. Mas, em caráter subsidiário, vinham alguns argumentos que foram robustecidos nos embargos da Abrage. Só que, no caso da Abrage, nós não estamos conhecendo dos embargos de declaração. E, portanto, no Diário de Pernambuco, conhecendo e provendo apenas em parte, no sentido de aclarar a tese formulada. E, no fundo, muito importante deixar claro, o veículo só é responsabilizável por entrevista dada por terceiro em caso de dolo ou culpa grave. Né? Era o caso, né? E é o que nós estamos deixando claro. Como regra geral, o veículo não é responsável por entrevista dada por terceiro. Então está resolvido. Você tem direito à sustentação? Eu não vejo problema. Dentro do prazo dela. A Procuradora do Rio, senhores. Eu não vejo problema. Uma das... nós vamos chamar conjuntamente o RE 1.400.000... Já vou chamar de uma vez. Chamo para julgamento o recurso extraordinário 1.417.155, procedente do Rio Grande do Norte, da relatoria do ministro Dias Toffoli, recorrente ao governador do Estado, recorrido do Ministério Público do Rio Grande do Norte e à Assembleia Legislativa,
E também a arguição de descumprimento de preceito fundamental 1.028.000, relatoria do ministro Edson Fachin, requerente ao Procurador-Geral da República, e a arguição de preceito fundamental 1.029, relator ministro Fachin, requerente ao Procurador-Geral da República. Eu já vou ler aqui o encaminhamento do julgamento conjunto. Apenas uma questão prévia, como não tem precedente, mas eu vejo sem maior consequência, há um pedido da Procuradora do Estado do Rio de Janeiro para, durante a sustentação, poder exibir uma fração de vídeo. Eu não vejo problema, dentro do prazo, indago dos colegas se há alguma objeção. Respeitada a tese fixada sobre questões ao vivo, né? Muito bem. Portanto, quem foi que pediu? Doutora Cristina, portanto, o plenário aceita a exibição do vídeo. Primeiro, vamos ouvir os relatórios. E antes ainda, uma breve apresentação. Sim, já houve o início do julgamento. Aqui é um julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral, por meio do qual se busca saber se são constitucionais taxas cobradas pela utilização de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte para prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate em imóveis e veículos licenciados em seu território, previstas nos itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar Estadual 247, posteriormente alterada, se são constitucionais à luz das normas de competência tributária e dos critérios aplicáveis às taxas. E 2, também estaremos julgando 2 ações de descumprimento de preceito fundamental ajuizadas pelo Procurador-Geral da República, em que se questiona a legislação do Estado de Pernambuco e do Rio de Janeiro, que instituíram taxas para custear atividades de segurança pública realizadas pelos corpos de bombeiros, relativas a serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate em imóveis nos seus territórios. Questiona-se também cobrança de taxa de análise de projeto e vistoria de segurança contra incêndios em imóveis e veículos do Estado de Pernambuco, bem como taxa cobrada pela Administração Fazendária do Estado do Rio de Janeiro para a emissão de certidões e atestados aos contribuintes. Tanto em linhas gerais, taxas associadas à função, ao poder de polícia administrativa dos bombeiros. Em relação ao RE, a Corte, por unanimidade, reconheceu a repercussão geral e, na sessão virtual, o ministro relator Dias Toffoli votou pelo provimento do recurso extraordinário, interposto pelo Rio Grande do Norte, reformando o acórdão do Tribunal de Justiça local, proferido em ação direta, que lá havia sido ajuizada e que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados. E o ministro Toffoli propôs a fixação de tese, que Sua Excelência irá ler oportunamente. Na mesma sessão, acompanharam o relator os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. O ministro Flávio Dino apresentou voto divergente, negando o provimento ao recurso extraordinário com base em precedentes desta Corte, reconhecendo que os serviços considerados são prestados por meio de atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública e com natureza uti universi e, por essa razão, devem ser remunerados mediante imposto. Na sequência, pediu destaque o ministro Luiz Fux. Em relação às ADPFs, na sessão virtual de 8 de novembro de 24, o relator apresentou votos julgando procedentes os pedidos formulados em ambas as ações, declarando inconstitucionais as taxas questionadas, pelos fundamentos que irá expor no seu voto. Na ocasião, apresentaram votos divergentes os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a constitucionalidade das referidas taxas. No mais, acompanharam o relator para julgar inconstitucionais
as taxas de vistoria veicular para a segurança contra incêndio por violar competência privativa da União. Quanto às taxas de emissão de certidões, propuseram interpretação conforme a Constituição para afastar sua incidência nas hipóteses em que necessária para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O ministro Dias Toffoli propôs modulação de efeitos da decisão quanto à taxa de vistoria veicular, para que a inconstitucionalidade passe a ter efeitos a partir da publicação da ata deste julgamento, ficando ressalvados os processos judiciais e administrativos pendentes, bem como os fatos geradores ocorridos até a data, em relação aos quais não tem havido o pagamento da taxa em questão. Também aqui pediu vista o ministro Luiz Fux. Iniciamos, então, o julgamento em conjunto e passo a palavra, primeiramente, ao relator da repercussão geral no RE 1.415.155, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, eminentes colegas, senhor procurador-geral da República, os advogados e procuradores inscritos para se manifestar no RE, Dr. Frederico Martins, procurador do Estado do Rio Grande do Norte, pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Shoppings Centers, Dr. Giuseppe Percorari Melotti, pelo Amicus Curiae do Estado de Alagoas, Dr. José Cássio Adileu Miranda, procurador do Estado. Também consta da papeleta distribuída pela Secretaria-Geral das Sessões, que falará pelo interessado na DPF 1029, o governador do Estado do Rio de Janeiro, exatamente já foi referida, a procuradora do Estado, doutora Cristina Aires Correia Lima de Siqueira Dias. Cumprimentando a todas e a todos que nos acompanham, senhor presidente, conversei agora há pouco com o eminente relator das duas ADPFs, o ministro Luiz Edson Fachin, que assentiu, Sua Excelência poderá confirmar, que, como os casos já foram a plenário virtual, seria dispensável, se os eminentes colegas estiverem de acordo, e os eminentes procuradores e procuradoras e advogados inscritos, a dispensa da leitura do relatório, porque é de todos conhecido. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu estou de inteiro acordo com a sugestão do eminente ministro Dias Toffoli. A matéria esteve durante o período previsto no plenário virtual e o relato dos fatos e das circunstâncias postas nas ADPFs, como também no recurso ordinário, são conhecidos e já estão explicitados. Portanto, isso otimizaria o tempo para que possamos aurir na data de hoje, ao começo, as sustentações orais. Portanto, estou de acordo. Presidente, eu que destaquei também estou de acordo. E eu já fiz um breve relatório. Exatamente. Se trata. Bem sucinto, mas já sabemos qual é a questão. Um recurso extraordinário e duas ADPFs em que se discute a constitucionalidade de algumas taxas cobradas por serviços de polícia prestados pelos corpos de bombeiros de diferentes estados. Sendo assim, passamos às sustentações orais. Chamo inicialmente, para falar pelo governador do Estado do Rio Grande do Norte, o doutor Frederico Martins. Vossa Senhoria tem a palavra pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, excelentíssimo senhor relator Dias Toffoli, a quem desde já rendo minhas homenagens por ter sido sensível à necessidade de esse Supremo reexaminar o tema em sede de repercussão geral, tendo proposto sua afetação ao plenário. Excelentíssima ministra Carmen, única mulher integrante desse numeroso colegiado, em nome de quem, neste mês de março, importante mês na luta permanente pela igualdade de gênero, cumprimento os demais ministros da Corte, excelentíssimo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, distintos colegas, servidores e nobres integrantes dos corpos de bombeiros aqui presentes na sessão. Estou hoje na tribuna para sustentar, em nome do Estado do Rio Grande do Norte, defendendo e demonstrando, ministro Barroso, a constitucionalidade da legislação potiguar que instituiu as taxas incidentes sobre o serviço de prevenção, combate a incêndios, resgate e salvamento, prestado pelo Estado, pelo Corpo de Bombeiros Militar, não em qualquer circunstância ou em qualquer ocasião, mas especificamente em imóveis privados e em acidentes envolvendo veículos automotores.
Os sujeitos passivos dessa exação, ministros, não são quaisquer contribuintes, são precisamente os proprietários de imóveis e os proprietários de veículos automotores. Evidente que todos sabemos que esse tema não é novo nesse tribunal. Ao contrário, eu me arrisco a dizer que esse talvez seja o mais antigo, cuja discussão ainda perdura. O primeiro julgamento que tenho conhecimento, ministros, data de 1962. Naquela época, a Corte entendeu ser inconstitucional a taxa de incêndio. 6 anos depois, após o ingresso do ministro Aliomar Baleiro na Corte, em 1968, tivemos o primeiro overruling e, naquela ocasião, a Suprema Corte reviu seu posicionamento, reconheceu a constitucionalidade da taxa de incêndios e editou o enunciado 549 da súmula desse tribunal. De lá para cá, senhores ministros, senhora ministra Carmen, tivemos meio século, longos 50 anos, em que essa Corte reafirmou a constitucionalidade da taxa de incêndio em pelo menos 10 julgamentos distintos até 2017. E em 2017, ao julgar o tema 16 da repercussão geral, cujo objeto é distinto do presente, naquela ocasião tratava-se da taxa de incêndio instituída pelo município de São Paulo, o Supremo, por uma maioria de 6 votos a 4, deu início a uma nova mudança de entendimento. E reconheço, como relatado pelo ministro Barroso, que de lá para cá sobrevieram alguns julgamentos, taxa relativa ao estado de Sergipe, ao estado de Minas Gerais, ao estado de Mato Grosso, e em todos esses julgamentos a Suprema Corte, concluindo ser o serviço de combate a incêndio um serviço integrante do gênero segurança pública, e sendo os serviços de segurança pública indivisíveis por natureza, entendeu que não poderiam ser custeados mediante taxas. Muito mais recentemente, conforme já relatado, esse foi o entendimento de Vossa Excelência, ministro Dino, ao julgar esse caso no plenário virtual, antes do destaque promovido pelo ministro Luiz Fux. E aqui chegamos ao cerne da controvérsia. Reconheço, ministro Dino, em regra, serviços de segurança pública são prestados uti-universe. Não podem ser divididos os beneficiários daquela prestação. Seria impensável, por exemplo, uma taxa instituída sobre policiamento ostensivo, a ser exercido pelas polícias militares. Impensável, mas foi instituído e já foi declarado inconstitucional aqui na DEI 1914 pelo Estado do Pará. Mas essa regra, ministro, significa que sempre um serviço de segurança pública será indivisível ou que o mesmo serviço considerado, uma vez indivisível numa circunstância, não pode ter características de especificidade e de divisibilidade em outras ocasiões? Essa é a tese do Estado, ministro Dino. Nós reconhecemos que o Serviço de Prevenção e Combate a Incêndios, em algumas ocasiões, beneficia toda a coletividade e deve ser custeado pela via dos impostos. Mas, nas circunstâncias previstas na Lei do Rio Grande do Norte, nós temos a prestação que beneficia especificamente proprietários de imóveis e proprietários de veículos automotores. Nesse caso, nós temos especificidade e divisibilidade. E aqui, para reforçar a nossa tese, invoco as palavras do ministro Alexandre de Moraes, ministro eminente conhecedor da segurança pública por sua carreira profissional na ADI 3770. Sua Excelência disse, abre aspas, nem todo serviço oferecido por órgão de segurança pública é necessariamente indivisível e, por conseguinte, incompatível com o financiamento mediante taxas. Saindo da segurança pública, mas reforçando a tese de que o mesmo serviço pode ter contornos jurídicos distintos, relembro a essa Corte o julgamento do tema 146 da repercussão geral. Naquela ocasião, discutia-se a taxa de lixo, a taxa incidente sobre a prestação do serviço de coleta de lixo. O serviço de coleta de lixo, ministro Dino, deve ser sempre remunerado por impostos, ou sempre por taxa? É sempre específico, ou sempre uti-universe? Não. Esse Supremo Tribunal Federal disse que a circunstância do seu financiamento depende do caso concreto. Naquela ocasião, a Corte fixou a tese de que, se o serviço de coleta de lixo incidir sobre imóveis, será constitucional o seu financiamento pela taxa. Já se o serviço de coleta de lixo for realizado em logradouros e bens públicos, nessa circunstância, deverá ser financiado por impostos. É essa, excelências, a ratio que peço que apliquem ao presente caso. O serviço de prevenção e combate ao incêndio pode ou não ser específico e divisível, a depender das circunstâncias em que prestados. E aí não discuto, ministro Gilmar, que o serviço de prevenção e combate prestado em florestas, em parques públicos, em praias, esse sim beneficia toda a coletividade, deve ser custeado pela via dos impostos. Aliás, ministra Carmen, foi exatamente esse contexto do serviço de combate prestado de forma geral que levou à declaração de inconstitucionalidade da norma do Estado de Sergipe, foi relatada por Vossa Excelência, na ADI 2908, com o brilhantismo técnico que lhe é próprio. Vossa Excelência consignou que é possível o serviço de segurança pública serem específicos e divisíveis. Mas, no caso do Estado de Sergipe, na hipótese de incidência da norma, não era possível identificar os beneficiários daquela prestação. E aqui peço vênia para diferenciar
o caso do Estado sergipano do caso do Rio Grande do Norte. Vale, inclusive, citar o que estava previsto na norma do Estado de Sergipe, abro aspas. A taxa, naquela ocasião, era incidente ao combate a incêndio, pânico, resgate, remoção em acidentes, salvamentos aquáticos, terrestres e aéreos. Evidentemente, era uma gama amplíssima de serviços, nos quais não era possível identificar os beneficiários da prestação estatal. O caso do Rio Grande do Norte, excelências, é diferente. O caso do Rio Grande do Norte é distinto. A norma potiguar prevê especificamente que os serviços a serem custeados por taxas são aqueles relativos a imóveis privados e a tráfego de veículos automotores, nos quais eu consigo identificar o prestador do serviço, o contribuinte identifica o Estado e o Estado identifica os usuários da prestação. Trago, por exemplo, excelências, a situação do combate a um incêndio ocorrido numa fábrica de inflamáveis que produza pirotécnicos. Nessa situação, nós temos presentes todos os requisitos autorizadores da instituição de taxa. Nós temos a referibilidade, definida pelo professor Geraldo Ataliba como a relação comutativa entre a exação cobrada e o serviço prestado. Nós temos, nas palavras do professor e mestre Paulo de Barros Carvalho, na hipótese de incidência da norma, uma ação do Estado positiva e dirigida especificamente ao contribuinte. Está presente aqui, ministro Barroso, eu te vejo, tu me vês. Os proprietários de veículos e imóveis enxergam o serviço que pelo Estado está sendo prestado ou posto à disposição. E o Estado consegue diferenciar, dentro da coletividade, aqueles que são usuários do serviço e que estão sendo diretamente beneficiados pela prestação. Alguns dizem que esse serviço seria aproveitado de forma indistinta por toda a coletividade. E aí eu pergunto a Vossas Excelências, qual o benefício ou interesse que um vulnerável, em situação de rua, ao adquirir um alimento para saciar sua fome, ao adquirir um pão, qual o interesse que esse vulnerável tem em custear pela via do ICMS incidente sobre o pão o combate ao incêndio ocorrido em uma grande fábrica? Ou mesmo o combate ao incêndio em um shopping center? Ele não tem interesse, excelências, ele não experimenta benefício, ele não deve custear esse serviço pela via dos impostos. Fica claro, portanto, excelências, que uma coisa é a defesa civil como um todo. Essa, sim, prestada de forma indivisível e devendo ser custeada por todos os cidadãos. Outra são os serviços especificamente direcionados aos proprietários de imóveis e de veículos. A estrutura, excelências, que precisa existir no Corpo de Bombeiros deve ser diretamente proporcional à frota de veículos existente e o número de fábricas e imóveis em pleno funcionamento naquele Estado. Cada um desses veículos e imóveis constitui um vetor de risco, invocando aqui as palavras dos ministros Thompson Flores, Hermes de Lima. Esses vetores de risco podem se fazer usuários desses serviços em determinadas ocasiões. Invoco aqui, mais uma vez agora, o ministro Aliomar Baleiro, ex-integrante dessa corte, eminente tributarista, que em sua obra Direito Tributário citava a taxa de incêndio como exemplo didático de serviço por utilização potencial. Dizia Sua Excelência, o proprietário pode não invocar nunca o socorro dos bombeiros, mas a existência de uma corporação em pleno funcionamento constitui um serviço ou vantagem que especialmente lhe aproveita e reduz a um mínimo inevitável os seus riscos e prejuízos. É certo, portanto, excelências, que nós temos, no caso de proprietários de imóveis e de veículos, os requisitos constitucionalmente previstos para a instituição da taxa. Mas disse ainda que, por se tratar de uma espécie do gênero da segurança pública seria um dever do Estado e direito de todos, de modo que não poderia ser remunerado mediante taxas. E aqui indago a Vossa Excelência, a essencialidade de um serviço impede que ele seja financiado por taxas? Não é o serviço judiciário um dever do Estado e o acesso à justiça um direito de todos? Isso impede que sejam instituídas custas judiciais que têm natureza jurídica de taxa para cobrar, para financiar o serviço? Não impede, excelências. Portanto, relembrando os casos de Sergipe, Mato Grosso, Minas Gerais e mesmo o tema 16 da repercussão geral, ressalto que em nenhum desses casos a Suprema Corte analisou com um enfoque sobre o serviço prestado em imóveis e em veículos. Sempre o fez com o aspecto de que integrava esse serviço o gênero da segurança pública. Por isso, peço a esse Supremo Tribunal Federal que reanalise a questão sobre esse novo ponto de vista, tendo em mente duas indagações principais, ministro Fux. O serviço de combate a incêndio em floresta ou parque público tem os mesmos contornos jurídicos de um salvamento realizado no imóvel privado? Essa é a primeira indagação que faço. A segunda é, se o serviço público de coleta de lixo pode ser, ora remunerado mediante taxa, quando prestado em imóveis, e ora custeado por impostos, quando exercido em logradouros públicos, por que não pode o serviço de combate a incêndio?
porque não pode haver a mesma diferenciação. Feitas essas indagações, e já me encaminhando para o final, destaco 2 fatos que, ao meu ver, corroboram a tese ora defendida desta tribuna. O primeiro fato é o crescimento vertiginoso da frota de veículos do Estado do Rio Grande do Norte. Em 10 anos, essa frota dobrou, o ministro Fachin, com quem estive há algumas semanas discutindo outro tema do Estado, é sempre uma honra. Em 2010, o Estado tinha 700 mil veículos. Em 2020, o Estado tinha mais de 1.400.000. E o crescimento dessa frota gerou a necessidade de incremento da estrutura do Corpo de Bombeiros. O crescimento da frota de veículos aumentou os custos do serviço do Corpo de Bombeiros. A proporcionalidade entre o crescimento dos beneficiários e o crescimento do custo de serviço é um fato que atesta a constitucionalidade da taxa. É uma prova da referibilidade ora exigida. Um outro fato, aqui mais uma curiosidade, que gostaria de relembrar, é que, desde 2015, não é mais exigida aos proprietários de veículos automotores a aquisição daquele extintorzinho de incêndio. Aquele mini extintor, que eu acho que a geração dos mais jovens sequer se deparou com ele, que ficava ali embaixo do porta-luvas. Essa exigência foi derrubada em 2015 pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. A revogação dessa exigência também incrementou a atividade do Corpo de Bombeiros. E, sobre o ponto de vista econômico, excelências, sequer isso aqui significa um ônus novo, por exemplo, para os proprietários de veículos automotores. No Estado do Rio Grande do Norte, aquele que comprava um mini extintor de incêndio para o seu porta-luvas, hoje paga uma taxa anual de R$ 25,00 por um automóvel de passeio. Essa mesma taxa também é para imóveis de até 120 metros quadrados. Com essas considerações, excelências, requero que esse tribunal resgate a conclusão que aqui vigorou pacificamente durante 50 anos, entre 1968 e 2017, dando provimento ao recurso ordinário do Rio Grande do Norte e fixando a tese pela constitucionalidade da taxa de prevenção, combate a incêndio, resgate e salvamento, relativa especificamente a imóveis e a vias de tráfego de veículos a serem cobrados dos seus respectivos proprietários. É o que se requer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Frederico Martins, que falou pelo Estado do Rio Grande do Norte. Falará agora, estamos ouvindo as sustentações, ministro Toffoli, do recurso extraordinário. Falará agora pelo Amicus Curiae, Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, o doutor Giuseppe Pecorari Melotti. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de quem saúdo os demais ministros, eminente ministro, excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário, demais ministros, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, demais profissionais do direito aqui presentes, cumprimento a todos e cumprimento também todo o corpo de oficiais de Corpo de Bombeiros que está aqui hoje. Eminentes ministros, serei breve e, na condição de amigo da Corte, tentarei fazer este papel, de amigo da Corte, não inimigo da Corte. E, para fazer esse papel, vou sustentar sobre 2 pilares. O primeiro pilar, um breve histórico da jurisprudência e uma pequena correção àquilo que o meu eminente colega disse anteriormente a mim, no sentido de que a jurisprudência veio pacífica até 2017. E um segundo pilar, que é um pilar trazendo algumas situações específicas que demonstrarão que estes serviços prestados pelos corpos de bombeiro não são serviços específicos e divisíveis a justificar, a permitir a cobrança de taxa sobre eles. Então, a primeira observação que faço, o primeiro precedente, e aí tomei a liberdade de citar a Vossa Excelência tão somente precedentes exarados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, há alguns precedentes de turma que oscilaram, mas, quando chegaram aqui no plenário, foram reformados de modo a se concluir que é inconstitucional a cobrança da taxa de incêndio, em linhas gerais, né? Então, primeiro precedente, a ADI 1942, como citada pelo meu colega, liminar deferida em 1999, no sentido da inconstitucionalidade
de serviço de segurança pública. Naquela situação, tratava-se exclusivamente de serviço de polícia militar. Em 2002, ADI 2424, liminar deferida, relator ministro Gilmar Mendes. Este primeiro caso, a ADI 1942, foi julgado no mérito em 2015. Por unanimidade, inconstitucional a taxa exigida sobre esses serviços de polícia militar. A ADI 2424, cuja liminar tinha sido deferida em 2002, em 2004 foi julgado no mérito. Relator ministro Gilmar Mendes, inconstitucional a taxa por unanimidade. Em 2016, sobreveio o caso que não era um caso de taxa instituída por Estado, era um caso de taxa instituída por município, pelo município de São Paulo, o RE 643247 de São Paulo, que gerou o tema 16. Qual foi a conclusão desse caso? Aí sim, por maioria, não por unanimidade, se declarou inconstitucional a lei do município de São Paulo, ano 2017. Em 2019, portanto, 2 anos depois, mais uma ADI julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ADI 2908, relatora ministra Carmen Lúcia. Naquela situação, também uma taxa de Estado, tá? Julgada inconstitucional pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O tempo passou, 2022, ADI 4411 de Minas Gerais, mais uma vez, julgada inconstitucional a taxa do Estado de Minas Gerais, tratando de taxa de incêndio. E, por fim, a mais recente, julgada também pelo plenário, e também de forma unânime, o embargo de divergência no agravo regimental 1179-245 do Mato Grosso. Lei do Estado do Mato Grosso que instituía taxa para a prestação de serviços relacionados a serviço de Corpo de Bombeiro. Também, nesse caso, a unanimidade plenário 2021. Cito esses precedentes e, na promessa de ser breve, passo para o segundo aspecto. O segundo aspecto é trazer alguns exemplos que demonstram que essa taxa instituída para custear, né, os serviços públicos prestados pelos corpos de bombeiros, essa inconstitucionalidade ela se pautou sobre 2 pilares. Um, que era serviço de segurança pública, e o segundo, que eles não eram específicos e divisíveis. E aí, eu não afasto, não contrario a hipótese sustentada pelo meu colega anteriormente, de que há, de fato, alguns serviços prestados por órgãos de segurança pública que poderiam ser objeto de taxa. Cito como exemplo um treinamento do Corpo de Bombeiros para de primeiros socorros. Isso poderia ser objeto de cobrança de taxa por parte do Corpo de Bombeiros. O serviço, eventualmente, de treinamento em estandes de tiro poderia ser objeto de cobrança de taxa pelo Corpo de Bombeiro, mas pela Polícia Militar, mas não o serviço que é o serviço típico, o serviço nuclear desses órgãos de segurança. Serviços atípicos, serviços acessórios, tudo bem, poderia ser objeto de cobrança, mas serviços típicos não, porque são o núcleo do serviço que é prestado por esses órgãos militares. A se chegar à conclusão, no sentido de que se deve verificar a especificidade, a individualidade desse serviço ex post e não ex ante, absolutamente todos os serviços prestados pelo Estado poderão ser objeto de instituição de respectiva taxa. Essa verificação ela deve se dar ex ante. É possível, por exemplo, identificar quem vai ser beneficiado pela prestação de serviço público, de taxa de prestação de serviço público de incêndio ou de polícia militar de forma antecipada? Não é possível, mas posteriormente à prestação do serviço, por exemplo, o Corpo de Bombeiros vai lá, eventualmente estanca um incêndio, o policial militar vai e prende um meliante. Se verificado ex post, absolutamente todos os serviços prestados pelo Estado vão poder ser objeto de taxa. Então, o que a gente coloca, o amicus curiae coloca à apreciação de Vossas Excelências, é que esses serviços essenciais de educação, saúde, segurança pública, a individualidade dele, ela deve ser verificada ex ante.
e não ex post. Com essas considerações, eminente presidente, demais ministros, a Abrace espera o desprovimento do recurso do Estado do Rio Grande do Norte. Obrigado, doutor Giuseppe Pecorari Melotti, que falou pela Abrace. Falará agora pelo amicus curiae Estado de Alagoas, o doutor João Cássio Adileu Miranda, procurador do Estado. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os eminentes ministros nas pessoas do presidente Luiz Roberto Barroso, do ministro relator Dias Toffoli e também da excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Cumprimento o eminente Procurador-Geral da República, os demais colegas advogados na pessoa do eminente Procurador do Estado do Rio Grande do Norte e também os servidores do Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário que garantem o funcionamento desse serviço público tão essencial. O Estado de Alagoas vem aqui participar como amicus curiae para colaborar de um assunto que é de interesse da maioria dos estados da federação, tanto que houve uma alta adesão na Câmara Técnica do COMPEG nesse sentido. A legislação dos estados é, de certa forma, heterogênea, porque envolve essas taxas dos corpos de bombeiros envolvem diversas atividades, como perícias, vistorias e aprovações de projetos. No caso, eu irei me ater às taxas de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate em imóveis privados e também em veículos automotores. A questão técnica do artigo 145 da Constituição Federal foi muito bem debatida pelos eminentes advogados que me precederam, então eu gostaria de exercer esse munus de amicus curiae sob a perspectiva da justiça distributiva, em como nós podemos enxergar esse tema como uma forma de fazer justiça com os recursos e ônus da sociedade, sobretudo por meio do orçamento público, dessas receitas e despesas. Tendo em vista que, ao fim e ao cabo, o que se discute é a constitucionalidade ou não de uma receita importante para a prestação de serviço público essencial pelos estados da federação. Pelo lado da despesa, nós precisamos nos ater aos fatos e à realidade de cada estado da federação. Claro que, por conta dessa heterogeneidade, irei me ater especificamente ao estado de Alagoas e ao estado de Minas Gerais, que os corpos de bombeiros nos forneceram relatórios muito enriquecedores a respeito da realidade. O atendimento às ocorrências específicas de incêndios é apenas um lado da atividade dos corpos de bombeiros e nós não podemos compreender a dimensão da taxa em discussão se nós não pensarmos que essas despesas que são realizadas não são apenas os recursos físicos e humanos que são levados ao atendimento das ocorrências. Porque, para que esse serviço público essencial seja prestado com segurança, é necessário um treinamento rigoroso e um adequado financiamento para que nós tenhamos bombeiros militares técnicos e altamente treinados para retirar controladamente gases tóxicos, quentes e inflamáveis, o que, obviamente, só pode ser feito depois de um adequado financiamento e de um adequado treinamento dos corpos dos bombeiros. Por exemplo, no estado de Alagoas, nós temos um relatório que está nos autos da ADI 7448, que foi ajuizada contra a lei que instituiu a taxa em questão no âmbito do estado de Alagoas. E lá nós demonstramos que, além desses recursos que são empregados para o atendimento das ocorrências, também o Estado tem despesas relevantes para comprar contêineres para simulações, caminhões com autobombas, equipamentos, capacetes, ventiladores, exaustores, câmeras termográficas, equipamentos de proteção respiratória autônomo, máscaras auxiliares, dentre muitos outros gastos que são necessários para a adequada prestação do serviço de prevenção e combate a incêndio e resgate e salvamento. No caso ainda de Alagoas, nós podemos acompanhar as ocorrências em tempo real, por meio do sítio eletrônico do Corpo de Bombeiros do Estado de Alagoas. Como por se tratar de um estado pequeno, temos aproximadamente 3 ocorrências de incêndio ao ano e, nesse relatório constante da ADI 7448, há uma explicação técnica a respeito do porquê de os incêndios e edificações serem muito mais complexos e custosos do que aqueles incêndios ocorridos nos lugares em que, sim, nós podemos dizer
que houve a prestação de um serviço público geral sem especificidade e divisibilidade. No caso de Minas Gerais, dentre mais de 5.000 ocorrências em edificações comerciais, 41 imóveis exigiram mais de 24 horas para o atendimento da ocorrência. Isto é, apenas em 41 imóveis foram demandadas mais de 1.000 horas dos corpos de bombeiros militares do Estado de Minas Gerais, o que identifica que são poucas as pessoas que se beneficiam desse serviço de forma efetiva e que, caso a tese seja definido de maneira contrária à constitucionalidade dessas taxas, haveria um efetivo prejuízo a toda a sociedade que assumiria os ônus para o financiamento desse custo necessário dos corpos de bombeiros. No caso ainda do relatório de Minas Gerais, também se identificou que um imóvel comercial normalmente tem um custo 15 vezes maior do que um imóvel residencial, o que justifica na precificação da exação que esse risco seja incorporado, inclusive, no preço da taxa. Já no lado da receita, os valores cobrados pelos contribuintes são muito módicos. Às vezes, um imóvel de mais de R$100 ou mais de 100 metros quadrados, como no caso do Estado de Alagoas, são meros R$70 para pagar a taxa. E como mencionado pelo Estado do Rio Grande do Norte, seria apenas R$25. Mas se, de um lado, esse custo é módico para o contribuinte, essa é uma receita relevantíssima para o regular funcionamento dos corpos de bombeiros militares. No caso do Estado de Alagoas, a taxa de prevenção e combate a incêndio corresponde a 33% dos recursos disponíveis para os corpos de bombeiros. Além disso, eu faço uma correção, 42%. As demais taxas de poder de polícia do Estado de Alagoas representam 33% do orçamento da receita dos corpos de bombeiros, ou seja, 75% do dinheiro disponível para o treinamento e aquisição de recursos materiais dos corpos de bombeiros para salvar vidas decorrem dessas taxas. Então, em Alagoas, inclusive, o que é arrecadado apenas pela taxa de prevenção e combate ao incêndio corresponde a mais de 3 vezes mais os recursos que o Estado recebe para financiar os corpos de bombeiros por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. E isso também é uma disparidade muito grande, inclusive, em relação ao Fundo Estadual de Segurança Pública. Portanto, a fixação da tese, no sentido da inconstitucionalidade, causaria um prejuízo à própria disponibilidade de serviço, ao próprio direito fundamental de toda pessoa que tem em relação à defesa civil. E, por isso, nós precisamos, com a devida vênia, reconhecer essa faticidade técnica dos corpos de bombeiros militares que necessitam dessa taxa, que é uma taxa fundamental para o desempenho de um serviço público com qualidade. E, nessa realidade, sobre esse aspecto no mundo do ser, nós vemos essa distinção ontológica entre a taxa, que pressupõe esse custo para o Estado, e a fruição individual pelo contribuinte do imposto, que tem uma natureza mais solidária e desvinculada de ação estatal. E nós podemos verificar, então, que há uma clara adequação, no caso concreto, sobre a própria natureza da taxa. E, então, justamente essa relação comutativa entre a fruição e a despesa do Estado que evita que esses custos sejam solidarizados por toda a sociedade e beneficiados por poucos que privatizariam justamente esse serviço público em seu favor e financiado por todos. Com isso, eu encerro a minha dissertação e agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor João Cássio. Nós vamos suspender a sessão. Falta só a doutora Cristina? Então, vou prorrogar um instantinho, ouvir a última sustentação e depois voltamos com os votos. Está bem assim? Doutora Cristina, por favor, convido para ocupar a tribuna pelo interessado governador do Estado do Rio de Janeiro, a doutora Cristina Aires Correia Lima de Siqueira Dias, procuradora do Estado. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, presidente. Em nome de quem eu cumprimento todos os ministros, Procurador-Geral da República, ministra Carmen.
Bom, depois de todas as sustentações orais que nós ouvimos e bem destrincharam a jurisprudência do Supremo e as características de uma taxa, eu acho que cumpre ao Estado do Rio de Janeiro trazer aqui as especificidades da nossa taxa de segurança de bombeiros e as consequências que esse julgamento trará na sociedade, na prestação de serviços, as questões orçamentárias muito graves que nós teremos que enfrentar na realidade, ainda mais dentro de um contexto de crise climática que todos os estados e o país estão vivendo. Então, em primeiro lugar, eu destaco, até porque foi colocado da tribuna, que o Supremo, né, e até o voto da ministra Carmen é muito esclarecedor nesse sentido, ele não proíbe que os serviços de segurança estabeleçam taxa quando tem os requisitos especiais da taxa. O que se colocou é que, em questões de segurança pública geral ou mesmo de defesa civil geral, essas deveriam ser custeadas por impostos. O voto da ministra Carmen, naquela assentada, tinha uma míriade de funções que a taxa pegava, então, funções de toda a ordem do Corpo de Bombeiro. Essa é a diferença da taxa do Estado do Rio de Janeiro. Nela está exatamente colocado que apenas ela só incidirá para imóveis a partir de 50 metros quadrados, residenciais ou comerciais. Então, ela tem uma referibilidade própria. Ela não incide em imóveis que estejam a mais do que 35 quilômetros das corporações de Corpo de Bombeiro. Não tem não incidências constitucionais, não incide em imóveis rurais a partir de 120 metros quadrados, incide exatamente aonde o serviço tem uma referibilidade específica na hora que você tem uma divisibilidade em um imóvel que pega fogo, chama o Corpo de Bombeiro e esse lá, tanto prestar o serviço de apagar o incêndio, como lhe dar as devidas certidões para que você possa ingressar até em seguro. Tanto há um benefício direto nessa taxa que aquelas unidades em que há um corpo de bombeiro próximo tem diminuição do custo de seguros, inclusive, porque sabe que o serviço é bem prestado e pode ter um benefício direto. Então, essas questões também estão bem colocadas já nos votos, né, do ministro Zanin, do ministro Alexandre, do ministro Toffoli, inclusive o ministro Barroso já teve a oportunidade, em um caso singular, de analisar os requisitos da taxa do Estado do Rio de Janeiro, que, inclusive, foi declarada constitucional pelo órgão do Estado do Rio de Janeiro, determinando exatamente essa referibilidade da prestação de serviço, que é totalmente diferente das taxas analisadas nas primeiras ADIs, inclusive muito citada do ministro Moreira de Segurança Pública, que eram taxas de policiamento e uma taxa para você financiar a segurança pública em eventos privados. Ora, não tem uma referenciabilidade como uma taxa de bombeiros para imóveis específicos. E, no segunda questão, que eu acho que é a mais importante que o Estado tem a função de trazer aqui, são as consequências. Ora, o Estado do Rio de Janeiro arrecada com essa taxa 315 milhões de reais ao ano. De 2020 a 2024, foi mais de R$ 1 bilhão. Com isso, o Estado estruturou o Corpo de Bombeiro mais bem equipado do país e vem atendendo a contento a população, tanto que ele tem mais de 90% de aprovação dos serviços. Às vezes, o Estado do Rio, na hora de pagar a taxa, cai a internet ou tem algum problema, faz-se filas na corporação de Corpo de Bombeiro, porque a população faz questão de pagar, porque é um preço módico, né, um ticket médio mais ou menos de R$ 100, e com menores e maiores, mas ela faz questão de pagar, inclusive isso é amplamente noticiado nos jornais locais. Então, é um serviço que é reconhecidamente efetivo pelo Estado. E, hoje, nós temos visto as emergências climáticas, inclusive o Supremo, em várias decisões, vem impondo obrigações aos poderes públicos de, efetivamente, se estruturarem para combater. Nós temos isso no Estado do Rio. Subiu enormemente as queimadas nos estados, nas florestas, e que vem sendo combatido pelo Estado do Rio, tanto que, apesar de nós vermos no Estado do Rio muitas reportagens que estão tendo queimadas, não temos notícias de desastres
desastres ou de questões estruturais, como o cima do Pantanal e etc., porque o Estado do Rio consegue, com o seu serviço de Corpo de Bombeiro, atender as emergências, atender a população, atender a um serviço tão essencial. Claro que tudo isso, né, todas essas questões que não estão na taxa, que estão no âmbito da Defesa Civil e também são custeados pelo imposto, elas têm o benefício da estruturação do serviço pela taxa. Inclusive, os valores orçamentários destinados ao Corpo de Bombeiro, eles praticamente cobrem apenas o salário dos Corpos de Bombeiros, né? E nós temos essa dificuldade orçamentária. Caso venha a ser declarado inconstitucional essa taxa, e o Corpo de Bombeiros terá que disputar com orçamentos da segurança pública os valores para a manutenção desses equipamentos que são caríssimos e mesmo para a compra e aquisição de outros equipamentos. Imagina um governador com um valor de orçamento que vai ter que decidir entre comprar um caminhão caríssimo ou muitas viaturas de segurança pública. Certamente, os bombeiros serão preteridos. Então, todas essas razões ainda levam a um outro ponto. O Estado do Rio de Janeiro está em regime de recuperação fiscal, né? Nós não temos disponibilidade orçamentária para remanejar e cobrir esse serviço, né? E podemos, daqui a pouco, ser demandados, inclusive no Supremo, em ações estruturais, para prestar um serviço e não teremos um orçamento adequado para isso. E aqui eu quero lembrar, e esse é o objetivo do vídeo, né, de demonstrar a importância dessa taxa em serviços dessa natureza para a vida e tal, a reportagem do incêndio do edifício Andorinhas. Nessa reportagem do Jornal da Globo, ele coloca: não faltou coragem ao Corpo do Bombeiros. O que faltou? Faltou mangueiras, pás e escadas que chegassem aos últimos andares para salvar as vítimas. O que hoje, com a taxa, não ocorre. Nós temos escadas Magiros que atingem a mais de 90 metros, que conseguiriam certamente salvar aquelas vítimas. Temos helicópteros bem estruturados e toda uma corporação bem treinada que pode atender a essas emergências. Então, Excelências, o que o Estado quer rememorar, né, e com esse vídeo, a importância que foi a taxa de Corpo de Bombeiro para a estruturação do Estado, para que não aconteçam mais acidentes como esse. E aí eu gostaria de, se for possível, colocar o vídeo para relembrar essa triste situação, mas, infelizmente, às vezes, as tragédias fazem com que o poder público tome medidas efetivas para que elas não aconteçam mais. Obrigada. A tragédia do... Imagens que nós vamos mostrar agora são muito fortes. Recomendamos retirar da sala as crianças e as pessoas que se impressionam. Em menos de 3 horas, boa parte do prédio foi destruída. 50 pessoas estão feridas, a maioria em estado grave. O número exato de mortos ainda não está confirmado. 2 pessoas se jogaram do 12º andar. A cidade do Rio parou e sofreu com a tragédia. Eram 10 para as 2 da tarde. O fogo começou no 9º andar do prédio, onde funcionavam vários escritórios, e se alastrou rapidamente. Como vocês podem ver, o fogo está se alastrando aqui para as outras janelas, lá para as outras salas. Foi uma operação difícil para os bombeiros. As chamas já chegaram. Quando o fogo ainda era intenso. Como é que você... de lá, hein? Foi salvo pelos bombeiros, só pulou? Os bombeiros arrombaram a porta. Ele pulou lá de cima? Não, pulou não, nós arrombamos. Eu pulei de um prédio pro outro. Ele pulou de um prédio pro outro, nós arrombamos a porta e tiramos 12 pessoas já. Como é que o senhor desceu? Pelo parapeito do prédio pro outro. Fui pro terraço do nosso prédio e fui passando pro outro prédio. Essa moça aí, agora os bombeiros estão fazendo respiração boca a boca, tentando reanimá-la. Muito tumulto por aqui. Agora nós estamos no último andar do prédio em frente ao que está pegando fogo. Olha só, ainda há pouco nós estávamos neste aí, onde estão os bombeiros agora. E o fogo já está se alastrando para cá. Eles não conseguiram água ainda para apagar. As labaredas estão aumentando, vejam. Tem aquele helicóptero ali, olha, que está tentando salvar algumas pessoas
difícil por causa da fumaça. O helicóptero levava os feridos mais graves para o Hospital Souza Aguiar. Tem muita gente morta lá em cima? Morta, acredito que sim. Tem bastante, né? Tem uns 10. Não, tem mais. Tem mais de 10? Centenas de pessoas pararam diante do prédio para ver o incêndio. Nos últimos andares, o desespero das pessoas que estavam esperando o socorro dos bombeiros. O momento mais dramático foi quando 2 pessoas se jogaram lá de cima. São imagens terríveis. Os nossos repórteres Flávio Capitone e Tamara Leftel viram e narraram com emoção e dor. O Corpo de Bombeiros, no momento, está posicionando uma escada para tentar salvar as pessoas pela janela. E meu Deus do céu, uma pessoa se jogou! Não, não, não! Que horror! Nossa, meu Deus! Uma pessoa acaba de se jogar no 12º andar. Justamente no momento que o Corpo de Bombeiros estava providenciando um auxílio, socorro pela janela. Meu Deus! A escada agora tenta alcançar as pessoas do 10º andar. Todo mundo pedindo calma aqui de baixo. Meu Deus, é uma tragédia. Todos estão pedindo calma. Aquela pessoa da janela do último andar parece pronta para se jogar também. Todos aqui de baixo pedem calma. Doutora. Meu Deus, ele soltou as mãos. Não! Doutora Cristina. Meu Deus, ela se jogou. Já estamos satisfeitos. A mulher se... Já podemos suspender a exibição, por favor. Enfim, é apenas que no final dela coloca que se houvessem as estruturas que hoje existem, esse acidente, essas vidas poderiam ter sido muito menores do que demonstrado e que fica na nossa memória. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Só fazer um registro Por aqui, senhor presidente, que o jornalista Armando Nogueira, que foi diretor jornalístico, foi apresentado uma matéria do Jornal Nacional, com tarja ao final, e depois que ele se aposentou, pouco antes do seu falecimento, perguntado se ele se arrependia de alguma imagem que ele transmitiu, ele falou que era dessas e do edifício Joelma, em São Paulo, que se fosse hoje ele jamais retransmitiria. Como relator, eu não tinha ciência de que seriam transmitidas essas imagens. Se eu soubesse, eu não aceitaria. Bem, esse foi o incêndio do edifício Andorinhas, é isso? Tinha um amigo, um advogado conhecido, conselheiro da Ordem, Eugênio Lira, que morreu nessa ocasião. Muito bem, fica suspensa a sessão, voltaremos após o intervalo. Vou começar com RR. Do Rio. Do Rio Grande do Norte. Renovo meus votos. Boa tarde. Podemos sentar? O cara da Folha me procurando por eu ter recebido atrasados da Procuradoria. Depositado na minha conta. Retomamos o julgamento do tema 1282 da repercussão geral. Julgamento conjunto do recurso extraordinário 1.417.155 e das arguições de descumprimento de preceito fundamental 1028 e 1029. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, voto no caso de minha relatoria, que é exatamente esse que Vossa Excelência acaba de anunciar, um recurso extraordinário com repercussão geral. Uma vez que o meu voto já foi depositado anteriormente no plenário virtual e também na data de ontem ou hoje pela manhã, meu gabinete fez chegar aos gabinetes de Vossas Excelências novamente a íntegra do voto, me permito fazer, senhor presidente, um resumo do voto. E digo, então, que cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acordo mediante o qual o TJ do Estado do Rio Grande do Norte julgou procedente
a ação direta, declarando a inconstitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar Estadual 247/2002, alterada pela Lei Complementar Estadual 612/17. Os dispositivos declarados inconstitucionais pelo Tribunal tratam 1. Da taxa de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos, em edificações e outros ambientes, correspondente a imóveis localizados na região metropolitana de Natal, item 1 do anexo único da Lei Complementar 247, e a imóveis localizados no interior do Estado, item 2 do referido anexo. 2. Da taxa de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em via pública para veículos automotores, aplicada anualmente a cada veículo licenciado no Estado, item 6 do anexo. Para o Tribunal de origem, os serviços em questão não seriam específicos nem divisíveis, não podendo ensejar a cobrança de taxa. Desde já adianto que compreendo serem constitucionais as referidas taxas. Antes de adentrar no mérito da discussão, faço algumas considerações sobre o julgamento do tema número 16. E antes, senhor presidente, me penitencio de não ter saudado as sustentações orais que foram apresentadas. Pois bem, a Suprema Corte, este tribunal, debateu o tema 16, no tema 16, a constitucionalidade de taxa de combate a incêndio instituída por municípios. E naquele julgamento, por maioria apertada de 6 votos contra 4, o tribunal concluiu pela inconstitucionalidade desse tipo de taxa municipal. Formaram a corrente vencedora os ministros Marco Aurélio, relator, ministro Luiz Edson Fachin, relator aqui de 2 arguições, Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, o ministro Ricardo Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia. Ficaram vencidos naquele tema 16, eu e os ministros Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Não participou daquele julgamento, por ausência justificada, o ministro Celso de Mello. Desde então, a composição da Corte muito se alterou. Não participaram daquele julgamento os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Destaco também que, em meu modo de ver, não é possível extrair daquele julgamento do referido tema 16 formação de maioria absoluta quanto ao argumento de que o serviço subjacente à taxa seria, em qualquer circunstância, inconstitucional, ut universi. E ressalto que, não obstante as circunstâncias mencionadas, o tema número 16 serviu em boa medida para o julgamento de alguns outros casos, inclusive ações diretas, nos quais se discutiam taxas estaduais de combate e prevenção a incêndios. Nesse sentido, cito, por exemplo, a ação direta número 4411. Julgados como esses resultaram em diferenças de tratamento entre estados membros da federação. Vale lembrar, por exemplo, que em Pernambuco a cobrança da taxa estadual de prevenção e combate a incêndio, inclusive, está protegida pela súmula 549 da Corte. Em suma, esse quadro revela fortemente a necessidade de nós revisitarmos todo o assunto. E, assim, destaco a importância da arrecadação tributária para os serviços de prevenção e combate a incêndio e de busca, salvamento e resgate. E aqui entro em um outro capítulo do meu voto, que é exatamente essa importância para os serviços em questão. No voto, que já é de conhecimento de todos, completo, discorri sobre esse assunto, de maneira pormenorizada, trazendo informações a respeito do padrão internacional da quantidade de bombeiros por habitantes. Também no meu voto completo, tratei da quantidade de bombeiros existentes no país, que é insuficiente para atingir o padrão internacional necessário. Da quantidade de unidades operacionais dos corpos de bombeiros militares no país,
Também tratei da quantidade dos tipos de veículos ou viaturas que existem nos corpos de bombeiros militares do país. Ou seja, no meu voto completo, eu trouxe toda a formação complexa da situação dos corpos de bombeiros, forças de segurança pública, na forma do 144 da Constituição da República, em todo o nosso país. Não vou aqui repetir, são dados que estão aí ao conhecimento de vossas excelências e, inclusive, provavelmente, hoje não concluiremos, em razão do tempo regimental da sessão, esse julgamento. Então, não vou tomar o tempo dos colegas, da colega e dos colegas com esses dados. Pois bem, entro agora na competência das unidades federadas para a prestação de atividades relacionadas à defesa civil, prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Visto isso, avanço para realçar que parece ser claro que, no caso dos Estados-membros, têm eles competência para executar atividades de defesa civil, o que abrange as atividades de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate referidas no presente tema de repercussão geral. Ora, o artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal, aliás, prevê de maneira mais específica que aos corpos de bombeiros militares, os quais consistem em órgãos dos Estados, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Ou seja, a atuação dos corpos de bombeiros vai para além da segurança pública. É evidente que segurança pública é de natureza universal e não específica, mas as atividades dos corpos de bombeiros, e prevista na própria Constituição, no parágrafo 5º do 144, é expresso em dizer que também cabe e compete aos corpos de bombeiros a execução de atividades de defesa civil. Essa expressão é ampla o suficiente para abarcar as citadas acima. Abro parênteses para registrar, contudo, que essa afirmação não importa automaticamente na ideia de que faltaria aos municípios competências para executar atividades em matéria de defesa civil. É evidente que não há excludente aqui. E há problemas para todos os entes da federação, não é, ministro Gilmar? Entendo que a competência dos corpos de bombeiros militares para executar atividades de defesa civil deve ser compreendida como garantia de serviço mínimo e não como uma competência que exclui a possibilidade de outras unidades federadas, como os municípios, executar atividades em matéria de defesa civil, maiormente de maneira colaborativa ou cooperativa com aqueles órgãos militares. Reitero o que aduzi no julgamento do tema 16 sobre a competência dos municípios para prestar ou colocar à disposição serviços como os questionados na presente demanda. Fecho parênteses. Passo a tratar agora da qualidade específica e divisível dos serviços de prevenção e combate a incêndio, de busca, salvamento e resgate. Especificidade e divisibilidade dos serviços de prevenção e combate a incêndio e de busca, salvamento e resgate subjacente às taxas impugnadas. Conforme o Código Tributário Nacional, são específicos os serviços públicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas, e são divisíveis os serviços públicos quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um de seus destinatários. Considerando a evolução da jurisprudência da Corte, afasto desde logo o entendimento de que os serviços em questão, quando prestados ou colocados à disposição dos contribuintes pelos corpos de bombeiros militares, teriam de ser reconhecidos necessariamente como serviços de caráter universal, por serem executados por órgãos de segurança pública. É verdade que, em regra, serviços de segurança pública são universais, mas julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser prestada ou colocada à disposição por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, afora os demais pressupostos, ela enseja a cobrança de taxa. Isso é, nem todas as atividades executadas por órgãos de segurança pública têm caráter universal. Há uma gama considerável de serviços prestados por esses órgãos que podem, sim, dar causas a taxas. Cito nessa direção, por exemplo, a ação direta 3770 do Paraná, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
No referido caso, o tribunal reconheceu a constitucionalidade de taxas de polícia cobradas em razão de realização por órgãos de segurança pública de atos de vistoria, de atos de registro, licença e autorização conectados com a verificação do atendimento de condições de segurança por determinados estabelecimentos ou atividades. Na oportunidade, o relator ministro Alexandre afirmou que as atividades subjacentes a essas taxas não teriam caráter ut universe, mas ut singuli. À luz dessa orientação, é preciso perquirir se os serviços de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate, ainda que prestados ou colocados à disposição dos contribuintes por órgãos de segurança pública, no caso específico em causa, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, se esses serviços podem ser compreendidos como serviços específicos e divisíveis, a depender das circunstâncias às quais tais serviços se referem, para efeito de instituição de taxa, presentes os demais pressupostos do tributo. Filio-me à corrente que entende que sim. Inicialmente, destaco que até hoje vigora em nosso livro sumular de enunciados sumulares, o enunciado de súmula número 549, o qual prevê que a taxa de bombeiros, abro aspas, a taxa de bombeiros do Estado de Pernambuco é constitucional, revogada a súmula número 274, fecho aspas. Por isso que essa legislação de Pernambuco ainda é a legislação que vigora naquele Estado até hoje. Inicialmente, destaco que até hoje vigora essa súmula. Bom, pois bem, um dos paradigmas que gerou a súmula revogadora foi o recurso de mandado de segurança número 16.064 de Pernambuco, julgado na sessão de 3 de abril de 68, foi referida da tribuna. Para o relator, ministro Hermes Lima, o serviço de combate ao fogo era serviço específico e divisível. Além disso, destacou Sua Excelência que o serviço ou era efetivamente prestado ao contribuinte ou estava à sua disposição. Ressaltou ele ainda que esse serviço interessava capitalmente a todos os moradores de uma cidade. Fecho a citação de Hermes Lima. Já o ministro Thompson Flores asseverou que não maculava a taxa o fato de ela ser cobrada em face de determinado grupo de pessoas, ainda que o serviço viesse a beneficiar, entre aspas, a totalidade populacional da respectiva zona, fecho aspas. Isso porque, na visão de Thompson, os sujeitos passivos da taxa, se não criavam o risco, ou agravavam ou estimulavam com suas atividades. Em razão de determinadas atividades, você não tem um risco maior para promover a uma situação de risco. E, então, ele entendia que era divisível e específico. Por isso, abro aspas, acrescentou ele, abro aspas, por isso mesmo devem concorrer, esses que trazem maior risco, obviamente, à manutenção de um serviço que, quanto mais bem aparelhado, ou, o que equivale a dizer, quanto mais bem estipendiado, melhor reduzirá as proporções do mal. Por sua vez, o ministro Temístocles Cavalcante também consignou estar convencido de que o serviço em questão era específico e divisível. Naquela mesma sessão de 1968, foi julgado também o RMS número 16.163, Pernambuco, tendo o redator do acórdão, o ministro Eloy Rocha, se embasado em lição doutrinária do ministro Eliomar Baleiro, que defendia que, abro aspas, quem paga taxa recebeu serviço ou vantagem, goza da segurança decorrente de ter o serviço à sua disposição, ou, enfim, provocou uma despesa do poder público. A casa de negócio, a fábrica ou o proprietário podem não invocar nunca o socorro dos bombeiros, mas a existência de uma corporação disciplinada e treinada para extinguir incêndios, dotada de veículos e equipamentos adequados e mantida permanentemente de prontidão, constitui serviço,
e vantagem que especificamente lhe aproveita e reduz a um mínimo inevitável seus prejuízos e riscos. Fecho aspas. Via de regra, todos os serviços subjacentes, digo eu agora, às taxas questionadas, podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, seja de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo ainda que eles são suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Por exemplo, se há princípio de incêndio em uma unidade imobiliária residencial ou comercial e o serviço de combate a incêndio é executado com sucesso, é evidente a possibilidade de se determinar de maneira proporcional e razoável o quanto o serviço foi prestado, bem como se estipular quem utilizou o serviço. Se um veículo automotor se choca contra um poste e o serviço de resgate do condutor vitimado é prestado, é clara a viabilidade também de se determinar o razoável e proporcional quanto do serviço prestado, bem como se estipular quem utilizou o serviço. A lógica se mantém em relação aos demais serviços já mencionados, bem como na hipótese de os serviços serem utilizados apenas de maneira potencial, pelo simples fato de eles terem sido colocados à disposição dos contribuintes. Em meu modo de ver, reforço o entendimento de que os serviços como os impugnados são específicos e divisíveis, viabilizando a cobrança de taxa, o fato de ser bastante comum a existência de empresas privadas que exploram economicamente os citados serviços, cobrando de seus clientes, por óbvio, preço pela atividade prestada. É o caso, por exemplo, das empresas privadas que prestam ou serviços de bombeiro civil ou salvamento em altura, ou empresas privadas que também trabalham com resgate em rodovias, etc. Existem até grupos empresariais privados que se intitulam empresas de Emergency Response, resposta de emergência, tendo em seus portfólios um conjunto de serviços como os já citados, prestados ou colocados à disposição de seus clientes, inclusive em escala considerável. Há também empresas, geralmente em indústrias de grande porte, que contam com o próprio corpo de bombeiros, alojado em proximidades, para ser acionado em caso de emergência. Anote-se ainda que houve época em que empresas de seguro contra incêndio, as quais exploram atividades econômicas mediante contraprestação dos segurados, empregavam homens para atuarem no combate a incêndio, a fim de proteger imóveis de seus clientes. Se não fossem específicos e divisíveis os serviços nesses contextos, muito dificilmente essas empresas conseguiriam estipular um valor a título de preço ou contraprestação a ser pago por seus clientes, pela execução ou pela disponibilidade de tais serviços. O fato de o serviço específico e divisível de prestação e combate a incêndio, de busca, salvamento e resgate, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição, provocarem eventuais externalidades, ainda que em benefício de pessoa indeterminada, que é aquela pessoa onde o sinistro vai acontecer ou o local onde o sinistro aconteça. Então, o fato de eles estarem potencialmente colocados à disposição de pessoas ou locais indeterminados não faz com que eles passem a ser universais. O fato de potencialmente estar à disposição de todos não o tornam universal. Se fizesse, também deveria ser proibida, por exemplo, a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, cujo serviço subjacente, como se sabe, contribui para a manutenção do saneamento público, e externalidade que beneficia pessoas indeterminadas, toda uma cidade. Na mesma toada, e levando-se em conta aquele exemplo da execução do serviço de combate a incêndio em unidade imobiliária residencial ou comercial, o fato de esse serviço impedir a evolução do princípio de incêndio e sua propagação para unidades vizinhas imobiliárias não transforma o serviço específico e divisível em serviço universal. De outro giro, é evidente que há situações específicas nas quais os serviços de prevenção e combate a incêndio e de busca, salvamento e resgate têm caráter universal. Para tratar desse ponto, vale lembrar a jurisprudência da Corte em relação ao serviço de coleta de lixo. Caso esse serviço seja relativo exclusivamente a imóvel do contribuinte, tem ele caráter específico e divisível, sendo possível a instituição de taxa para remunerá-lo,
Contudo, se o serviço em questão tiver relação com a limpeza pública, como limpeza de praças, limpeza das vias e limpeza de logradouros públicos, passa a ele ter caráter universal, não podendo haver a instituição de taxa para a sua remuneração. Nesse sentido, vide o tema 146. Mutatis mutandis, essa lógica também pode ser aplicada, por exemplo, quanto ao serviço de combate a incêndio. O serviço relativo a combate a incêndios em praças, vias ou logradouros públicos tem caráter universal. Se o local é público, ali tem caráter universal. Quando não conectado exclusivamente a uma situação nitidamente particular de um contribuinte, como combate a incêndio em veículo automotor. Por sua vez, o serviço de combate a incêndio, por exemplo, em unidade imobiliária residencial ou comercial, tem natureza singular. Por fim, ressalto que inexiste na Constituição Federal disposição prevendo a impossibilidade de cobrança de taxa para remunerar os serviços de prevenção e combate a incêndio, de busca, salvamento e resgate. Passo a tratar do dimensionamento da taxa. Proporcionalidade e razoabilidade no valor cobrado a título de taxa na lei, e aqui trato da lei específica, né? Também, da teoria e da lei. Como se sabe, as taxas são tributos orientados pelo princípio da justiça comutativa. Essa ideia de justiça econômica, quando transposta para o plano técnico-jurídico, tem basicamente duas consequências. A primeira, no plano do fato gerador, é que é necessário que a unidade federada tenha competência para realizar a atividade subjacente à taxa. A segunda consequência, no plano da base de cálculo, da quantificação da taxa, é que deve haver uma proporção razoável com os custos dessa atuação do Estado, nessa atuação, conforme vem indicando a jurisprudência da Corte. Como leciona Leandro Paulsen, o montante cobrado a título de taxa, diferentemente do que acontece com os impostos, não pode variar senão em função do custo da atividade estatal. E digo que o que deve haver nas taxas é uma razoável equivalência entre seu valor e o custo da atividade estatal que lhe dá suporte. Essa ideia possibilita a existência de uma virtuosa margem de liberdade na fixação do valor da taxa. Entendo estar no âmbito de conformação do legislador estipular que a taxa decorrente dos serviços de prevenção e combate a incêndio, de busca, salvamento e resgate, quando relacionados a edificações e outros ambientes, possa ser dimensionada, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade, e em função de fatores como, por exemplo, o local em que o móvel está, na região metropolitana ou em outras regiões, sua destinação, imóvel residencial, imóvel não residencial, o que está acontecendo naquele imóvel industrial ou naquele, qual é a atividade interna àqueles imóveis. É compreensível ainda que o valor da taxa possa variar conforme o número de habitantes do município em que está localizado o imóvel. Todos esses fatores se relacionam com os custos dos serviços, estando alguns intimamente conectados com a extensão, a intensidade e o grau de complexidade desses serviços. E é evidente que também o risco aqui em cada uma das situações. Com efeito, digo, então, tende a haver mais atividade do poder público em imóveis maiores do que em imóveis menores, especialmente no que diz respeito ao serviço de prevenção e combate a incêndio. Na mesma toada, o poder público tende a executar mais atividades ou atividades mais complexas em imóveis não residenciais, maiormente os destinados à indústria ou ao comércio, do que em imóveis residenciais. E quanto a esses, é razoável compreender que pode o legislador diferenciar os imóveis que estão inseridos em prédios de apartamentos, local em que os serviços comentados tendem a ser mais complexos, em regiões metropolitanas, nas quais o custo de vida costuma ser elevado para todos, inclusive os corpos de bombeiros militares. É razoável considerar que o valor das taxas, as quais remuneram aqueles serviços, sejam maiores do que as previstas em relação a imóveis localizados em municípios de interior ou outras regiões menores. Por analogia, essa lógica também se aplica quanto à comparação entre taxa prevista em relação a imóvel localizado em município com considerável número de habitantes
e taxa prevista em relação a imóveis localizados em municípios com menor número de habitantes. Quanto às taxas decorrentes dos serviços de proteção contra incêndio, salvamento e resgate em vias públicas relacionados a veículos automotores, julgo que está no âmbito de conformação do legislador, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade, fixar seu valor em função do tipo de veículo automotor e sua destinação. Por exemplo, é razoável entender que os serviços em questão, especialmente o de combate a incêndio, quando relacionados a motocicletas, tendem a ser menores do que quando relacionados a caminhões. Por fim, julgo que também, observados os princípios constitucionais, está no âmbito de conformação do legislador estabelecer os casos nos quais não haverá exigência total ou parcial das taxas, sejam as taxas atinentes a imóveis, sejam aquelas atinentes a veículos automotores, em razão de isenção ou de outra técnica tributária a seu alcance. Vale lembrar que as razões para se estabelecer medida como essas podem estar pautadas, por exemplo, na justiça fiscal, na capacidade contributiva ou na função extrafiscal da tributação. Como ensinou José Souto Maior Borges, abro aspas, no poder de tributar se contém o poder de eximir, como o verso e o reverso de uma medalha, fecho aspas. E aí, quanto ao caso concreto, a análise é a seguinte: verifica-se que é o caso, no meu sentir, de dar provimento ao recurso extraordinário da governadora do Estado do Rio Grande do Norte para reconhecer a constitucionalidade da taxa anual decorrente dos serviços de prevenção e combate a incêndio e de busca e salvamento, resgate de pessoas não envolvidas em acidentes automobilísticos, em edificações e outros ambientes, TCIBs, na sigla, correspondente a imóveis localizados na região metropolitana de Natal, item 1 do anexo único da Lei Complementar 24702, e a imóveis localizados no interior do Estado, item 2 do referido anexo. E B, da taxa de proteção contra incêndio e de salvamento e resgate em via pública relativa a veículos automotores, aplicada anualmente a cada veículo licenciado no Estado, item 6 do referido anexo. Pois bem, os serviços subjacentes a essas taxas, como expressei pelas premissas do meu voto, são específicos e divisíveis no meu olhar. Podem, portanto, ensejar a instituição do tributo. Afora isso, verifica-se que os valores fixados para essas taxas variam em função de fatores que já mencionei. Cumpre realçar que a própria lei complementar, ao versar sobre os valores das diversas taxas das quais ela trata, indicou que eles foram estabelecidos levando-se em conta os critérios técnicos, como a complexidade e o grau de dificuldade do respectivo ato, do serviço ou evento, assim como o potencial de risco a que estão expostas as atividades de cada contribuinte. Fecho aspas. Cabe esclarecer que os serviços subjacentes às taxas discutidas nesta demanda são prestadas ou colocadas à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, e que, à luz do artigo 20 da Lei Complementar Estadual 247 de 2002, a receita arrecadada com as taxas em discussão nos autos compõe, junto com outras, o Fundo de Reaparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, FUNREBOM. A manutenção das taxas questionadas na presente demanda é importantíssima para que o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Norte mantenha condições de prestar à população daquele estado ou deixar à disposição dela seus relevantes serviços. Por fim, registro que a taxa de proteção contra incêndio e de salvamento e resgate em via pública para veículos automotores, aplicada anualmente a cada veículo licenciado no estado, item 6 do citado anexo único, não se confunde com a taxa de poder de polícia decorrente de atividade de vistoria executada por Corpo de Bombeiro Militar. Esse último tipo de taxa está sendo debatido na DPF 1028, no Pernambuco. No presente caso, julgo que a proteção em sentido amplo contra incêndio consiste no serviço público de combate a incêndio prestado ou colocado à disposição dos contribuintes pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Não se trata de atividade de fiscalização, e sim de serviço público, tal como são serviços públicos os de salvamento e resgate, também abarcados pela taxa em comento.
Aliás, a Lei Complementar Estadual número 612 de 2017, ao conferir nova redação ao item 6 do anexo único da Lei Complementar Estadual 247 de 2002, fez com que a taxa em análise deixasse de ter como fato gerador, abro aspas, a vistoria em veículo, fecho aspas. Isso foi excluído da lei. Expressão que constava na redação originária do item em comento. E assim, com esse resumo, senhor presidente, eu já posso passar ao dispositivo do voto, que é o seguinte: ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela governadora do Estado do Rio Grande do Norte para, reformando o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do anexo único da Lei Complementar Estadual número 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual número 612/17. E como proposta de fixação de tese para o tema 1282, eu sugiro o seguinte, abro aspas, são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Presidente. Pois não, ministro. Eu queria, mais uma vez, saudar Vossa Excelência, o Procurador-Geral da República, nossa decana aqui presente e todos os demais integrantes da Corte. E eu tenho a impressão de que eu também destaquei, eu sou o autor do destaque, talvez nos 3. Como Vossa Excelência repartiu, vai julgar primeiro esse, depois os 2 do ministro Fachin. Eu penso que estão sendo julgados em conjuntos, né? Nós apregoamos em conjunto. De modo que a minha ideia seria ouvir o voto do ministro Dias Toffoli e, na sequência, ouvir os votos, ou o voto do ministro Fachin nas 2 ADPFs. Eu ia só Em adiantar. seguida, ouvir Vossa Excelência. Vossa Excelência gostaria de adiantar o voto nessa questão? É nessa... Convergente? Convergente. Voto convergente, eu gostaria de aproveitar para que a sessão seja produtiva nesse sentido e, digamos assim, ratificar todas as razões que o ministro Toffoli acaba de apresentar e concluir, com base na Constituição, da competência do Estado para a instituição da taxa, os riscos sistêmicos da invalidação dessa taxa, isso aqui, enfim, ninguém tem dúvida nenhuma da importância do Corpo de Bombeiros e hoje no rol de credibilidade e de capilaridade perante a sociedade, hoje a instituição do Corpo de Bombeiros goza de um prestígio... Eu não vou ainda tomar o voto de Vossa Excelência, mas ouvimos as ideias de Vossa Excelência com prazer. Está bem assim? É só isso, e basicamente... falar sobre essa questão dos riscos da invalidação da taxa, que é uma questão que eu fiz a análise da nova lei de introdução ao Jornal do Direito Brasileiro e também concordei com o ministro Dias Toffoli no sentido da não só competência tributária, mas também da incidência dessa exação que pressupõe todos aqueles requisitos que se reclama para a incidência de uma taxa. Eu pensei que fosse votar fatiado, então peço venha só por ter adiantado a minha concordância, mas no momento próprio... Fica registrada a posição de Vossa Excelência, mas após o voto do ministro Fachin, voltamos a Vossa Excelência. Está bem assim? Porque como eu destaquei, né, eu tenho... Logo depois, eu teria... digamos assim, pelo regimento... Como autor do destaque. Teria que o autor do destaque vota em seguida. Isso. Está bem. Acho que não é nem um regimento, é uma convenção que nós temos. Vossa Excelência terá a palavra sempre que pedir. Muito obrigado. Pois então, ministro Fachin, em 6 minutos... Não. Presidente, são 2 ADPFs mais a apreciação do recurso extraordinário. E, se Vossa Excelência me permite... do ponto de vista jurídico, a questão está, por assim dizer, chamando a colação, como fez o eminente ministro Dias Toffoli, um conjunto de pronunciamentos importantes que esse tribunal já teve sobre esta matéria e, ao mesmo tempo, como aliás foi destacado da tribuna,
uma revisita ou não a esses precedentes, revisita sim, mas para manter ou não a compreensão diante das especificidades que guiaram o voto do eminente ministro Dias Toffoli. De modo que eu necessito, digamos assim, um pouco mais do que Vossa Excelência está a oferecer. O ministro Alexandre sugeriu 8. 8 minutos? Não. Eu estou vendo que Vossa Excelência estão econômicos. Nós, então, queria registrar a presença de inúmeros oficiais, integrantes das corporações, dos corpos de bombeiros interessados, e são todos muito bem-vindos. E, portanto, vamos convencionar, ministro Toffoli e ministro Fachin, de retomarmos como primeiro da pauta da próxima quarta-feira. É bem assim, para que todos possam se programar. Então, fica ajustado dessa forma. Na próxima quarta-feira, retomaremos o julgamento dessas 3 ações e, na sequência, o remanescente da pauta. Agradecendo a colaboração dos ilustres advogados que estiveram e procuradores que estiveram na tribuna, declaro encerrada a sessão.